Deus é bom. Deus é muito, muito, muito bom. Podemos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15, do verso 4 ao 7. Ao 7. A gente às vezes come as palavras. O português então tem esse hábito, a gente junta as coisas muito e às vezes não faz sentido. Lucas 15, do 4 ao 7. Uma passagem muito conhecida. Diz lá assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas tuas mãos, entregamos esta palavra. Peço que nos possas trazer ensino, mas também que nos possas trazer transformação de mente e de coração, Senhor. Que a gente possa estar ansiosos por ser transformados por Ti. Que o nosso coração possa ser uma terra fértil nesta manhã, Deus, para receber esta semente. Que esta semente germine, traga fruto, fruto de mudança e fruto que permaneça para nós e para todos os nossos. É o que eu oro no nome de Santo Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Eu não sei se algum de vocês, na vossa infância ou na juventude, ou noutra altura, alguma vez pastoreou ovelhas ou cabras. A gente tem um livro em português, se não me engano, acho que é do Alves Redó, que diz Pastor de Ovelhas e Cabras. No meu tempo, na escola, a gente era obrigado a estudar esse livro. Eu, quando era criança, fazia as minhas férias numa zona bem no norte de Portugal, perto da Serra da Estrela, na zona de Arganil, e tinha família lá, primos, e um deles que era da minha idade, um ano mais velho, que era e é, que ainda é vivo, o Zé Luís. De manhã ia colocar 4 ou 5 ovelhas no campo a pastar e à tarde ia buscá-las, aquilo era controlado. E eu ia com ele. E é uma coisa engraçada, mas é cuidadosa. O pastor tem que ter cuidado, tem que saber guiar as ovelhas, tem que ver que se elas não estão a entrar num sítio que não é bom, se está a comer algum mato que não é saudável e pode fazer mal. Isso é tudo tarefa do pastor. Perdão. E esta parábola aqui fala-nos também de um pastor, mas fala-nos de um pastor e de uma ovelha perdida. No caso, o meu primo nunca perdeu nenhuma ovelha, também eram 4 ou 5, a gente apanhava-as rapidamente. Mas esta parábola da ovelha perdida é muito conhecida. Até fora do universo cristão, muitas vezes nós ouvimos referências a esta parábola e muitas vezes também ouvimos referências de uma forma incorreta, porque o mundo usa muita coisa que está na Bíblia. Umas apenas como ditados ou como provérbios mesmo, e outras usa a seu belo prazer, tirando do contexto, jogando com as palavras. E muitas vezes, até mesmo sem ser por uma maldade, por intencionalidade, estas palavras do Senhor, estas parábolas de Jesus são usadas de forma incorreta. Talvez muitas vezes nós também já tenhamos ouvido muitas pregações sobre esta parábola, mas a verdade é que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Mas a palavra de Deus é uma palavra viva. A palavra de Deus não se esgota. Por isso é que nós lemos a Bíblia constantemente, porque consoante nós vamos lendo a Bíblia e vamos tendo mais intimidade com Deus, o Senhor nos traz revelação de coisas que nós não tínhamos entendido até aquele momento. Quantas vezes, e todos nós já passamos por isso de certeza, estamos a ler um versículo e naquele momento faz-se luz e nunca tinha lido isto, já li tantas vezes, porque é a nossa intimidade, o nosso coração vai ficando mais sensível à palavra de Deus. Então, o Senhor hoje vai-nos mostrar, com certeza, de forma simples, a importância que cada um de nós tem para Ele. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu sei que no mundo, muitas vezes nas nossas empresas, nas empresas onde trabalhamos, nós somos apenas uma peça na engrenagem. Se a gente saltar da engrenagem, a empresa coloca outra pessoa na engrenagem. Como diz aquele meme que circula nas redes sociais, os insubstituíveis estão todos no cemitério. Toda pessoa que não é substituível na sua empresa, no dia em que morre, no dia em que fica doente, é perfeitamente substituível e ao fim de algum tempo ninguém se lembra. Com Deus não é assim. Com Deus não somos uma peça na engrenagem.
Com Deus nós fazemos parte da história, parte da mudança do mundo. Não interessa se eu falho, se eu não falho. Deus não me tira da engrenagem. No bom sentido, Deus me ajuda a fazer parte de uma corrente que leva a vida de Jesus a outras pessoas. Com Deus é tudo diferente. Então, para nós é importante nós percebermos que cada individualidade é importante para o Senhor. É importante a tal ponto de deixar 99 para ir buscar uma que está fora do aprisco. Aprisco quer dizer esconderijo, quer dizer lugar de cuidado, quer dizer um lugar seguro, eu quero dizer aprisco. Normalmente não vou dizer, mas muitas vezes usamos esta palavra para falar do amor de Deus, até para falarmos como uma palavra de evangelismo, para mostrar às pessoas, e é uma palavra que é bem usada como evangelismo, que o Senhor diz no último verso, no verso 7, que se alegra mais por alguém que se arrepende do que por 99 justos. Porquê? Porque os 99 já estão guardados, mas aquele que se arrepende, aquele que volta para os caminhos de Deus, como no outro dia nós falámos do filho pródigo, claro que Deus se alegra de uma forma poderosa quando alguém volta para os seus caminhos. E não há nada de errado em usar esta palavra de uma forma evangelística. Mas o Senhor hoje quer mostrar, perdão, o Senhor hoje quer mostrar mais do que isso, quer mostrar-nos sobre a nossa individualidade nesta passagem. Pergunta que eu posso fazer, que eu acho que todos nós já percebemos. Quem é o pastor nessa passagem? Não sou eu, não é nenhum de vós. O pastor nesta passagem simboliza Jesus. Claro, não é uma pessoa comum, é o bom pastor, o grande pastor, o nosso pastor, o nosso amado Jesus, que nos ama de tal forma que deu a vida por nós. Então, esse Jesus que deu a vida por nós também dará a vida por essa ovelha perdida. Vai buscá-la, vai trazê-la, vai restaurá-la, vai trazê-la nos ombros. O que nós lemos aqui é que o pastor, quando encontrou essa ovelha perdida, a traz nos ombros. Ou seja, não a faz vir com ele. Coloca-a num lugar mais alto para dizer, eu me preocupo contigo. E vem jubiloso, vem contente. Porquê? Porque alguém está de volta. Lembram-se daquela passagem em que os discípulos estavam todos no barco e de repente veem um vulto a caminhar sobre as águas, que eles pensam que é um fantasma. Não é? Não sei como é que há quem acredita em fantasmas, mas quando se tem medo acredita-se em tudo. E afinal era Jesus. E Jesus diz a Pedro pergunta a Jesus, Senhor, posso ir ter contigo? E Jesus diz, vem. E Pedro vai andando sobre as águas. E há uma altura em que Pedro se afunda. Jesus não o deixou afundar. Jesus tirou-o da água, levantou a sua mão e colocou-o novamente sobre as águas. Assim é o bom pastor, seja no mar, seja quando alguém está perdido. Jesus tira a pessoa do lugar onde ela está perdida. E esse é o papel também de um pastor, naturalmente falando. Como eu já disse há pouquinho, é levar as ovelhas para um lugar seguro, para um pasto onde haja comida, para um pasto onde haja bebida. E não só, e guardá-la de um eventual ataque de um animal selvagem. Seja um lobo, seja uma raposa, seja um urso, seja um leão, que nesta altura eles tinham esses animais todos naquela zona. Então, até fazendo esta comparação mais ou menos natural, nós percebemos que o pastor se preocupa com as ovelhas. Quanto mais o papel profético do nosso bom pastor que se preocupa connosco. É algo muito poderoso. Nós percebemos este papel do bom pastor também quando nós, no livro de Salmos, lemos o Salmo 23. Quando nós lemos o Salmo 23, o Senhor nos fala desse bom pastor que o Senhor nos diz que nos leva até pastos verdejantes, que nos guarda. Então nós percebemos que o salmista escreveu centenas de anos antes um salmo e depois o Senhor acaba por validar esse salmo quando nos fala aqui deste papel do pastor que nos leva até águas tranquilas, que nos coloca no pasto verdejante para que não nos falte alimento. Só que no Salmo 23 o Senhor ainda diz mais. O Senhor diz que o seu bordão, que o seu cajado nos consolam, ou seja, fala também da proteção. Neste lugar aqui, nesta passagem, nós não vemos tanta proteção, mas no Salmo 23 fala muito da proteção. Então, se nós temos dúvidas de quem é Jesus de alguma forma, a forma como Jesus... Eu acho que nós não temos dúvidas porque Jesus subiu à cruz por cada um de nós, mas se às vezes vem alguma dúvida sobre nós, ao lermos esta parábola, eu acho que nenhum de nós tem dúvidas do seu amor. Mas será que é essa a razão de ser desta parábola? Só apenas mostrar o amor de Jesus? Eu creio que não. Eu acho que há várias coisas sobre esta parábola que são importantes, mas uma das coisas, entre várias coisas, uma que nós consideramos muito importante e que eu sei que o Senhor nos quer hoje falar sempre desse ponto de vista, é o ponto de vista da ovelha perdida.
O Senhor hoje quer nos falar sobre essa importância da ovelha perdida. E nós estamos a falar para pessoas que estão numa igreja, amém. Não é suposto numa igreja nós estarmos a falar de uma ovelha perdida. Só que às vezes mesmo dentro da igreja nós perdemos-nos. Nós perdemos-nos na nossa vida. Nós perdemos-nos nas preocupações. Nós perdemos-nos nas dificuldades. Então esta palavra também é para nós. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. E hoje quer nos mostrar esta parábola vista pelos olhos da ovelha perdida. Não vou falar de pecado. Todos sabemos que o pecado é algo que nos afasta da presença de Deus. É algo que nos leva à morte espiritual e até à morte física. Acho que nenhum de nós tem dúvida sobre isso. Eu hoje venho falar de como nós podemos, sem nos aperceber, convencidos que está tudo bem, convencidos que temos tudo sob controle, nos podemos perder. Eu não sei se algum de vocês já se perdeu. Eu já me perdi muitas vezes. Antigamente, quando não havia GPS, eu sou do tempo em que não havia GPS, a gente fazia uma viagem, se não conhecíamos a estrada, eu não sei como era o vosso caso, os que têm já alguma idade, eu tinha um mapa de Portugal no cantinho do carro e às vezes lá tinha que parar numa aldeia qualquer, abrir o mapa e estava a 30 km do sítio para onde eu queria ir, completamente perdido. Ou seja, eu achava que sabia o caminho, mas perdi-me. Até às vezes a andar em ruas de cidades onde a gente não conhece bem. A gente acha que está no caminho certo. De repente alguém diz que ali é um sinal proibido. A gente vira e perdemos-nos completamente. Ou seja, é fácil a gente perder-se quando acha que está tudo bem. Por que será que esta ovelha se perdeu? Por que será que esta ovelha se separou das outras? Deixa-me dizer de outra forma. Será que ela se perdeu ou será que ela apenas foi à procura de alguma coisa que não tinha ali no lugar onde estavam as outras 99? Nós não sabemos isso. Nós podemos estudar sobre isto, mas acho que nunca saberemos se ela se perdeu ou se ela se quis afastar por alguma razão. A Bíblia não é clara. Nós podemos buscar essa direção do Espírito Santo, pedir essa ajuda. A verdade é que nós não sabemos. O que sabemos é que ela deixou de estar debaixo da proteção do pastor. Deixou de estar debaixo do cuidado do pastor. Deixou de estar junto das ovelhas que estavam a ser cuidadas. Alguém ainda tem a Bíblia aberta aí em Lucas, no capítulo 15? Dá uma olhadela rápida aí, só um pouquinho, nestes versículos que nós lemos, só para avivar a memória. Lê lá aí do 4 ao 7, rapidamente. Em algum lugar diz lá que a ovelha estava mal? Em algum lugar diz que a ovelha estava ferida? Em algum lugar diz que a ovelha estava a pedir ajuda? Não diz, pois não. Não diz nada disso. Só diz que ela estava perdida. Não diz que estava ferida. Não diz que estava doente. Não diz que tinha fome. Ou seja, era o pastor quem a conduzia para os pastos. Ela estava no deserto, mas não se queixava de fome. Calhar até encontrou um pasto melhor do que as outras. Uma relvinha mais verde, mais brilhante, mais suculenta do ponto de vista da ovelha. Nós não conseguimos perceber isso. O que percebemos é que o pastor deixou as 99 guardadas num lado, no deserto. Então talvez esta ovelha estivesse num lugar, se calhar descobriu um oásis no deserto, um lugar que tinha palmeiras, tinha água de coco para ela beber, tinha água fresca, tinha coisas maravilhosas, tinha Coca-Cola. Não, a ovelha não bebe Coca-Cola. Tinha coisas gostosas, o melhor que ela podia querer, ela tinha lá. A Bíblia não nos diz nada disso. Só diz que ela estava perdida. Que ela estava... Aqui estão 99. E aqui estava a ovelha. Longe das outras. Longe do pastor. Nós não sabemos se ela estava cansada da companhia das outras, do balido que as ovelhas faziam, do barulho, do chocalho. Nós não conseguimos perceber isso. O que conseguimos perceber muito bem é que o pastor achou que ela não estava bem por estar afastada. O bom pastor achou que ela estava num lugar onde não era bom para ela. Lembram-se lá em Gênesis quando o Senhor dá uma palavra para Abraão e lhe diz para ele ir para um lugar, sair da sua parentela, da sua casa, e Abraão obedeceu. E mais tarde, nesse lugar, houve fome. O que é que Abraão fez? Voltou para casa? Voltou para trás? Não. Abraão ficou à espera, porque Deus o mandou ir para lá. Ele ficou à espera de um pasto melhor.
E o que é que aconteceu? O Senhor trouxe esse resultado. O Senhor trouxe esse milagre. E onde havia fome, passou a haver vida. Onde havia miséria, Abraão conseguiu ficar rico mais uma vez. Então o que o Senhor nos ensina hoje, fazendo este comparativo entre Abraão e esta parábola da ovelha perdida, é que se nós tomarmos o exemplo da ovelha perdida, nós ficamos longe do pastor. Se nós tomarmos o exemplo de Abraão, mesmo que pareça que não está a correr bem, nós experimentaremos o sobrenatural desta terra. Foi o que Abraão experimentou. Pensa comigo, a partir do momento em que Abraão começa a obedecer a Deus, a partir do momento em que ele começa a entender que ele tem que fazer aquilo que Deus lhe manda fazer, porque é o certo, a vida de Abraão nunca mais foi uma vida normal. Ele teve um filho aos 100 anos, algo que não é normal. Deus abençoou de forma poderosa, ricamente, o que não é normal, a riqueza que ele tinha. A forma como Abraão teve a intenção de sacrificar o seu filho e a forma como Deus provê esse sacrifício. A vida de Abraão nunca mais foi a mesma. A forma como Deus falou com Abraão, dizendo que a sua descendência seria maior que as estrelas do céu e que as areias da terra. Isso é uma vida sobrenatural. Isso é uma vida de quem obedece a Deus. Quando há uma ovelha que se afasta de Deus, não experimenta o sobrenatural de Deus. Quando há uma ovelha que fica junto do bom pastor, essa ovelha experimenta o sobrenatural de Deus. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Eu não me quero afastar do bom pastor. Eu quero estar junto daquilo que o Senhor manda para mim e fala para mim que é o certo, mesmo que eu nem sempre entenda, mesmo que eu nem sempre consiga perceber, mesmo que por vezes seja difícil. Essa é a decisão que eu quero tomar na minha vida. É a decisão que nós, como cristãos, deveríamos tomar. Mas voltando a esta ovelha, será que ela, mesmo sem nós sabermos qual a razão porque ela se afastou do pastor, porque se zangou com as outras, porque não gostava do pasto, o que quer que seja, a verdade é que ela estava vulnerável. Nós sabemos que o pastor, além de ajudar a guiar para ter o alimento, o pastor guarda a ovelha. Eu não sei se vocês já alguma vez, aqui nesta zona ali da Sobreda, às vezes passo por ali e há um rebanho enorme. Não vou dizer que tem mais de 100 ovelhas, mas é capaz de ter bem mais de 100 ovelhas. Não sei se já viram ali na zona do Intermarché ou do Bricomarché. Ovelhas dali a pastar. Eles vão dali, vão da Sobreda até Val de Milhaços, por aqueles campos. Tem um pastor, no outro dia até achámos graça, o pastor estava de telemóvel na ponta das ovelhas. O pastor hoje em dia já é diferente, não é só cajado. É cajado na mão e telemóvel no outro, a saber as novidades. Mas tem um cão também para ajudar a guardar. Eu vi uma ovelha que estava a vir para a estrada e o cão veio atrás da ovelha e coloca lá para dentro. Então, o pastor guarda a ovelha, o pastor protege a ovelha. E esta ovelha que está no deserto, que é uma área onde havia animais selvagens, sem um pastor ela está vulnerável. Qualquer animal selvagem podia vir ali. Ou seja, esta ovelha é um alvo a abater. Pois bem, igreja, para nós não é diferente. Quando nós não estamos no aprisco que é a igreja, não estou a falar da estrutura de 4 paredes, estou a falar do corpo de Cristo. Quando nós não estamos envolvidos com Deus, quando nós nos afastamos de alguma forma da igreja, quando nós nos afastamos daquilo que o Senhor tem para nós saímos do aprisco e nos tornamos vulneráveis. Quando nós nos afastamos do caminho que Deus tem para nós, quando começamos a andar muito pela nossa vontade, pelos nossos desejos, pela nossa direção, pelas nossas convicções pessoais, nós ficamos vulneráveis. Hoje não temos animais selvagens, vivemos na cidade, mas estamos vulneráveis àquilo que o mundo nos tenta convencer. O mundo tenta nos convencer que o pecado é uma coisa normal. O mundo tenta nos convencer que roubar é normal. O mundo tenta nos convencer de tanta coisa que mentir. Tanta coisa que o mundo nos tenta convencer. Tudo aquilo que o Senhor nos ensina, que são princípios para nós termos uma vida saudável, uma vida santa, o mundo tenta convencer-nos exatamente do oposto. O mundo tenta nos convencer, e estamos a chegar à Páscoa, o mundo tenta nos convencer de uma coisa extraordinária que acontece na Páscoa, que é nós termos coelhos que põem ovos. Vejam como é. Se algum de nós, no tempo em que andámos na escola primária, quem é que aqui fez escola primária? Todos nós. Se algum de nós, se a professora nos perguntasse assim, qual é o animal que põe ovos? Se algum de nós não dissesse a galinha, no meu tempo havia uma vara. Aquilo ali, até só via aquilo antes de acertar. E depois íamos à frente com as mãozinhas. A vara. Era só para aquecer no inverno, as mãos estavam frias. Então,
Como é que nós aprendemos na primária o que são os mamíferos, o que são todo o tipo de animais, as aves, as várias espécies, os peixes, as aves, os répteis? Aprendemos isso tudo e acreditamos que há um animal que é mamífero e que põe ovos. E ainda por cima de chocolate. E ainda por cima com doces lá dentro. Ou seja, o mundo convence-nos de coisas e nós achamos normal. Por isso o mundo também nos tenta convencer que matar um feto na barriga da mãe é normal. O mundo também nos tenta convencer que é normal muitas outras coisas. E quando nós estamos fora do aprisco, essas coisas que não são normais podem começar a virar normais na nossa vida. E volto àquele exemplo. Qualquer dia, para nós é normal ir ao Pingo Doce e roubar a maçã, porque me está a apetecer muito comer aquela maçã suculenta que eles lá têm. Nós não podemos ir por aí. Essa vida confortável fora do aprisco leva-nos exatamente a viver diferentemente daquilo que o Senhor tem para nós. E aos poucos nós vamos sentindo um vazio, mas não percebemos e deixamos que o mundo nos preencha esse vazio com conceitos, com preconceitos completamente errados. Pergunta que o Senhor tem para nós hoje: porquê é que nós muitas vezes nos afastamos do aprisco como a ovelha fez? Porquê é que nós nos afastamos do caminho que Ele tem para nós? Porquê é que nós nos afastamos da sua direção? Porquê é que nós sabemos que a verdade está aqui e nos desviamos um pouquinho para este lado? Porquê é que isso acontece nas nossas vidas? Talvez tenhamos N razões. Talvez cada um de nós, fazendo uma pequena introspeção, parando um pouquinho para pensar. Talvez a gente pense, se calhar temos razões válidas para isso até. Naturalmente falando, dentro com os nossos olhos naturais, aos nossos olhos naturais talvez seja tudo compreensível, só que ao pouco e pouco, nós vamos afastando do que Deus tem para nós. E quando nos afastamos do que Deus tem para nós passamos a viver de uma forma natural, que é aquilo que o mundo tem para nós, em vez de vivermos de uma forma sobrenatural, que é aquilo que Deus tem para nós. Lembra-te, Abraão viveu de uma forma sobrenatural, porque viveu o que Deus tinha para ele. Se estivermos longe de Deus, nós não vivemos de forma sobrenatural, vivemos de forma natural. Deixa-me dizer-te algo que foi revelação para a minha vida um dia. Deve ser revelação para cada um de nós também. É que se nós deixarmos de viver o sobrenatural de Deus, nós ficamos satisfeitos com o mundo natural que nos limita. Ficamos contentes com aquela pequenez que o mundo tem para nós. Porque o que o mundo quer é que a gente seja a tal peça na engrenagem que roda enquanto dá jeito. E quando não dá jeito, sai fora e deixamos de ter valor. Isso é o que o mundo quer para nós. Já com Deus, nós experimentamos coisas novas. Deus não nos criou para sermos limitados pelo mundo. Deus criou-nos para trazermos mudança ao mundo. Nós, quando olhamos lá em Gênesis, quando o Senhor diz lá em Gênesis 1:26, criei o homem, ou melhor, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando o Senhor diz isso, o que é que Deus está a querer dizer? Claro que está a falar do nosso espírito, não está a falar da nossa parte natural, da nossa parte visual. Claro, Deus está a dizer que quer que a gente seja santos como o Senhor é santo, quer que nós possamos ser também uma criação que não é limitada, porque Deus não é limitado, embora, obviamente, não somos Deus, mas Deus quer que a gente perceba que não somos limitados pelo mundo. Mas depois ainda diz mais, diz para que o homem, para que Adão possa dominar os peixes, dominar as aves, dominar sobre a terra, sobre todo o réptil, tudo o que se mova. Então Deus criou-nos para dominarmos o mundo, não para sermos dominados pelo mundo. Isso que eu estou aqui a falar, dominar o mundo, não é no sentido de nós impormos nada a ninguém. Não. É nós, com o nosso amor, com a forma como Deus se move na nossa vida, podemos mudar o mundo, podemos dominar o mundo. Quando nós encontramos alguém que nos diz que é normal que se cometa um aborto, o que o Senhor nos chama é para nós não sermos dominados pelo mundo e dizermos não é normal fazer uma coisa dessas. O normal é gerar vida, porque Deus nos dá a vida. É isso que nós temos que entender, a forma como nós podemos dominar o mundo. Não deixar que o mundo, e até que muitas vezes a religião nos domine, porque a religião nos aprisiona. Amém? Jesus não nos vai trazer uma religião. Jesus vem nos trazer princípios de vida, que é aquilo que Deus nos ensina. A religião é criada pelos homens, muitas vezes para nos dominar, muitas vezes até para nos poder manipular, muitas vezes até para nos fazer ficar limitados, convencidos que estamos a fazer o que é certo. Mas nós só podemos experimentar essa mudança
se deixarmos de estar afastados e se vivermos no aprisco junto de Deus. Se nós continuarmos a viver aquilo que nós queremos, aquilo que nós entendemos, tomando as decisões que nós sabemos que se calhar não são as mais corretas, mas são as minhas. Eu quero. Como aquela frase costuma dizer, eu quero, posso e mando. Então eu faço tudo o que me dá na mente, eu faço. Se nós formos assim, nós somos naturalmente dominados pelo mundo, naturalmente dominados pelas nossas vontades, pelas nossas emoções, e deixamos Deus de lado, à espera de um segundo nosso, de um momentinho nosso. Deus passa a ser um acessório nas nossas vidas, em vez de Deus ser a razão de nós vivermos. Nós temos que escolher entre ou Deus ser a razão de nós vivermos, ou Deus ser um acessório nas nossas vidas. E hoje o que o Senhor nos está a querer mostrar, o que o Senhor nos está a querer trazer, é que nós até podemos ter tido muitas razões para nos afastarmos desse aprisco. Nem vou discutir se são válidas ou não são válidas. Todos nós, sei lá, na nossa caminhada ministerial, e eu falo por mim, eu fui ferido e magoado por muita gente. Até enganado, mas maltratado, caluniado, e se calhar todos nós já passámos por situações dessas, onde olhavam para nós apenas como aquele que fazia alguma coisa que dava jeito, não aquele como podia ser alguém importante para o reino de Deus, alguém que pudesse ser trabalhado, alguém que devesse ser amado, ser cuidado. Talvez até essas feridas nos afastaram de Deus, talvez tivéssemos sido usados por pessoas, mas o que eu consigo entender hoje é que tudo isso que possa ter acontecido na minha vida, na nossa vida, tudo aquilo que alguém fez de uma forma incorreta e que até ganhou alguma coisa à nossa custa, mesmo que isso nos tenha ferido, mesmo que isso nos tenha magoado, profundamente errado, claramente, o que eu hoje consigo entender é que talvez essas pessoas não soubessem fazer melhor. Talvez essas pessoas não tivessem o amor de Deus como nós temos hoje, tão vivo nas suas vidas e não sabiam fazer melhor. Talvez essas pessoas, embora achassem que não, afinal eram naturalmente dominadas e não viviam o sobrenatural de Deus e tinham medo de viver a sobrenatural de Deus. Mas uma coisa que eu posso aprender e que eu aprendi, que eu fui registando na minha vida, é que mesmo com essas coisas erradas, mesmo com isso tudo que me aconteceu na minha caminhada cristã, o Senhor aproveitou isso tudo para mudar a minha vida. O Senhor aproveitou todos esses momentos para trabalhar no meu caráter, para me ensinar a ficar calado, para me ensinar a continuar a fazer o certo, independentemente de fazer o errado. Aproveitou para me ensinar a manter firme nos seus princípios. É isso que o Senhor hoje nos está a alertar. Que a gente não desista da caminhada que temos com Ele, apenas porque há coisas que às vezes não gostamos, apenas porque há coisas que às vezes não entendemos. E eu, no meio disto tudo, honestamente, eu estou grato ao Senhor. Tudo aquilo por qual eu fui passando ao longo destes 23 anos em que aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, serviram para me tornar mais forte, serviram para estar mais atento à sua palavra, serviram para eu perceber, sem pôr em causa aquilo que muitas pessoas falam, mas aqui está a verdade absoluta na Bíblia Sagrada. Quando alguém diz alguma coisa que eu não entendo, eu vou buscar aqui. Eu não acredito tacitamente, só porque alguém é pessoa muito especial e que diz não sei o quê. Eu já vi pessoas muito especiais dizerem coisas que são completamente erradas. E nós temos hoje em dia exemplos quando se fala, por exemplo, da teologia da prosperidade. As pessoas usam o que está na Bíblia, mas de forma errada. Então, eu aprendi que a Bíblia é o meu manual de vida. Aprendi que a palavra do Espírito Santo é a palavra que confirma todas as minhas dúvidas, todas as minhas incertezas. É a palavra que me confirma nas decisões. E isso só aconteceu porque eu também tive momentos onde fui colocado em causa. Então que a gente possa aprender a ouvir a voz de Deus, que a gente possa aprender que nós estamos num processo verdadeiramente de aprendizagem. Nenhum de nós nasce ensinado. Todos nós, no dia em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é como se fôssemos pequenos bebés espirituais. Sabíamos muita coisa, se calhar, sobre o mundo, mas não sabíamos nada sobre Deus. E aí começa uma caminhada. Especialmente dentro do aprisco, começa uma caminhada. Vejam o exemplo do Israel, o bebé que nós temos hoje aqui, ou Estevão, o nosso outro bebé, ou a Valentina, que ainda é menor. Eles não sabem nada.
Uns já falam, já andam. Mas nós temos que fazer tudo para eles. Eles estão a fazer o quê? Eles estão a aprender com os seus pais e connosco, a igreja. Eles estão a aprender a comportar-se, estão a aprender a comer sozinhos. Daqui a uns dias vão aprender a vestir-se sozinhos. Tudo faz parte de uma caminhada. Então nós, quando somos bebés espirituais, quando nós conhecemos Jesus, nós temos que perceber, nós temos que ouvir o que Deus vai falando connosco e isso levar-nos a crescer. E se isso, de alguma forma, nesse meio, nesse momento, alguma coisa nos leva para fora do aprisco, que a gente esteja atentos para voltarmos para o aprisco, para o caminho que Deus tem para nós, porque não é para nós sairmos daquilo que o Senhor está a dizer para cada um de nós, não é de sairmos desse propósito. Eu espero que o legado que nós deixemos, nós pais, nós como irmãos uns dos outros, nós como filhos, que esse legado que a gente possa deixar para aqueles que nos seguem, que nos ouvem, para os que contactam connosco no trabalho, nas escolas, que esse legado seja importante, que a gente possa mostrar que há diferença. E eu acredito que o Senhor hoje está a falar connosco, com cada um de nós, a dizer para voltarmos a confiar nele. Voltarmos a confiar no bom pastor. Mesmo que nem tudo corra bem, mesmo que nos esteja a faltar o ânimo, mesmo que nos esteja a faltar a saúde, mesmo que nos estejam a faltar as finanças, mesmo que esteja a faltar-nos a alegria, que nós não saiamos do aprisco, porque o bom pastor cuida de nós. E não estou a falar de nós podemos ganhar coisas naturalmente falando, por estarmos no aprisco, é por ganharmos coisas sobrenaturalmente falando. Vivermos coisas proféticas, coisas extraordinárias, estarmos dentro do mover profético de Deus. Isso é estar dentro do aprisco. Quando nós nos afastamos, nós passamos só a ouvir essas histórias, passamos a ver esses eventos, a conhecer pessoas que dizem que viveram os milagres de Deus, a conhecer pessoas que ouviram histórias maravilhosas de Deus. E nós deixamos de fazer parte disso. Porquê? Porque, consciente ou inconscientemente, fomos saindo do caminho que Deus tinha para nós. E esta ovelha que estava ali perdida também saiu do caminho. Sabes que aquilo que aconteceu ontem é passado nas nossas vidas. O que aconteceu há 5 minutos, há 1 minuto, há 10 segundos, já é passado nas nossas vidas. Se nós vivemos do passado, a tendência que nós temos é ficar estagnados nesse mesmo passado. Nós temos que viver o futuro que Deus tem para nós. E o futuro que Deus tem para nós não é longe do pastor. É perto do bom pastor, que é Jesus. Esse é o futuro que o Senhor tem para nós. O presente que nós vivemos é para nos alinharmos com o futuro. Então nós temos 2 hipóteses. O Senhor hoje traz-nos 2 hipóteses com esta passagem da ovelha perdida, com esta parábola. Ou continuamos a ser um crente normal, uns mais perto do aprisco, outros mais longe do aprisco, como a ovelha. Ou nós decidimos passar a ser um crente sobrenatural em que vivemos exclusivamente no aprisco. Não nos desviamos do caminho. Não vamos à procura de nada melhor. Não vamos à procura de uma direção diferente. Não vamos à procura apenas das nossas ideias, das nossas convicções. Ficamos firmes como Abraão ficou firme. E quando nós fazemos isso, nós estamos a escolher o melhor de Deus. O Senhor hoje traz-nos esta palavra para nós escolhermos esse melhor de Deus, para nós escolhermos viver essa vida sobrenatural com Deus. Eu não quero mais ser esse crente normal que vive apenas a pensar nas tribulações, como vai ser a próxima semana, como vai ser o próximo mês, as preocupações que eu tenho, as dificuldades que eu tenho. Eu não quero ser esse crente. Eu quero ser aquele crente que vive na expectativa do que Deus vai realizar comigo amanhã. Nós hoje estamos hoje é dia 22, estamos quase com 2/3 dos nossos 31 dias de jejum e oração pelas famílias. Cada dia o Senhor nos tem acrescentado uma palavra fantástica, uma palavra maravilhosa. Cada dia o Senhor nos tem mostrado algo que é importante sobre nós, principalmente para nos corrigirmos. Sabem o que é que eu retiro daquilo que Deus tem feito em cada um destes 31 dias, destes 22 dias de oração pelas famílias? O Senhor está a corrigir pequenos detalhes da nossa vida. Coisas que nós às vezes não damos muita importância. Hoje o Senhor fala de nós sermos desafiados para sermos encorajar uns aos outros, para abençoar uns aos outros. São pequenos detalhes da nossa vida que a gente às vezes não dá valor, que a gente às vezes não percebe e que a gente às vezes não faz. Já hoje pensaste quão importante é tu olhares para o irmão que senta ao teu lado
e perceberes como é bom a sua presença aqui na igreja. Já pensaste por acaso como é bom tu teres uma casa maior, menor, mais espaçosa, menos espaçosa, mais janelas, menos janelas? Como é bom termos uma casa onde nós podemos ter a nossa família em paz. E o Senhor nos tem vindo a alertar para estes pequenos detalhes que nós às vezes não damos rigorosamente valor. Esta ovelha que se afastou do aprisco deixou de dar valor aos detalhes que Deus tinha para ela. Só via aquilo que ela entendia que era importante. Quando nós damos valor aos detalhes que o Senhor tem para nós, a nossa saúde, a forma como o Senhor cuida de nós, tantas destas coisas, o que nós percebemos é que nós conseguimos encontrar motivos para rejubilar também com o bom pastor, motivos para adorar, motivos para ver em Deus a resposta para todas as nossas necessidades. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu não quero fazer parte desse mundo natural e limitado, que até parece que responde a tudo o que eu preciso e tudo o que eu quero, mas onde eu estou desprotegido, onde eu sou uma presa fácil, onde eu só sou importante quando eu faço coisas importantes para alguém, quando eu deixo de fazer, não sou importante. Com Deus, com Jesus, todos nós somos importantes. O que faz muito e o que ainda não consegue fazer. O que doa muito da sua vida para Deus e aquilo que ainda não consegue, porque ainda está numa fase inicial de aprendizagem. É tão importante para Deus o bebé espiritual como aquele homem, aquela mulher que já numa caminhada madura cristã consegue viver a vida em plena que o Senhor tem para ela. Para Deus, todos nós somos importantes. E o Senhor se alegra tanto conosco, com uma pequena vitória que nós temos, como com a vitória das 99. Porque para o Senhor nós somos ovelhas preciosas. Para o bom pastor nós somos filhos, discípulos preciosos. Amém. Podemos ficar de pé para terminarmos. O Senhor hoje nos fala da importância de nós darmos valor a nós próprios. Que a gente possa entender que mais importante do que o que eu penso, mais importante do que eu acho, o meu achismo, mais importante do que eu acredito que possa acontecer, mais importante do que isso tudo é o que Deus determinou para cada um de nós. Mais importante do que isso tudo é a forma como nós nos envolvemos com aquilo que o Senhor tem para nós. A arca foi levantada com esse propósito. A arca foi levantada com o propósito do Senhor nos permitir, de nós permitirmos que o Senhor nos ajude nesse propósito de encontrarmos o nosso lugar para Ele. Todos nós temos um lugar no reino e muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso lugar. Muitas vezes nós nos afastamos como aquela ovelha porque não sabe qual é o seu lugar. Talvez aquela ovelha nem soubesse que estava afastada. Talvez ela achasse que era ali o lugar dela e quando deu por ela, viu nada. Não tinha ninguém. Sentiu-se sozinha. O Senhor hoje nos chama para nós percebermos que nós não estamos sozinhos. E a arca foi levantada, como eu disse, para isso. Seja em que formato for, a arca foi levantada para nós podermos entender que a nossa decisão deve ser estar no aprisco. Mostrar-nos quão importantes nós somos para Deus. Não interessa o que os outros dizem de mim. Interessa o que Deus diz de mim. Quando eu me converti, poucos meses depois, eu estava numa igreja, era uma igreja em Celas, no M12, e nós tínhamos um retiro. Algumas pessoas dizem que era errado, outros dizem que havia manipulações. Eu nunca me apercebi disso. Acredito que em certos lugares pudesse haver. Havia uma música que nós cantávamos e eu sei que houve pessoas aqui que fizeram esse encontro, em que dizia: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Lembram dessa música? Música antiga, mais de 20 anos, mais de 25 anos. Quando nós deixamos de nos importar com o que os outros pensam de nós, nós já não estamos sozinhos. Nós começamos a estar perto daquilo que Deus tem para nós. E hoje é o dia de nós pensarmos, percebermos: não importa o que os outros vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ou será que eu só confio no Senhor quando tudo me corre bem?
Será que eu também confio quando tudo está difícil? Essa é a confiança que nós devemos ter no Senhor. Aquela ovelha, eu tenho a certeza absoluta, se o pastor não fosse buscá-la, ela não sobreviveria muito tempo ali. Se ela conseguisse sobreviver de dia, de noite, era algo fácil do predador. Quando as trevas a absorvessem, ela desaparecia. Quando nós estamos fora do aprisco, as trevas facilmente tomam conta de nós. Quando as trevas tomam conta de nós, nós não vemos nada. Ficamos com a visão toldada, a nossa mente toldada. Aquela ovelha não iria conseguir sobreviver sozinha. Porquê é que nós achamos que nós vamos conseguir sobreviver sozinhos? Também não vamos. Precisamos do bom pastor nas nossas vidas. Podemos fechar os nossos olhos para nós orarmos. Senhor meu Deus, obrigado, porque nós temos um bom pastor. Obrigado, Senhor Jesus, porque és o nosso bom pastor. Obrigado porque cada vez que nós saímos do caminho, Tu nos foste buscar e nos trouxeste de volta. Obrigado, Senhor Jesus, porque foi preciso entregares a Tua vida para nos trazeres de volta para o bom caminho. E Tu não recusaste esse sacrifício. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pelo Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Porque é esse sangue que nos esconde do pecado. É esse sangue que nos limpa do pecado. Senhor, meu Deus, eu peço que Tu possas tocar nas nossas vidas de uma forma sobrenatural, Senhor. Meu Deus, se algum de nós hoje, seja de que forma for, estamos ligeiramente fora do aprisco, que hoje nos possas trazer de volta, meu Deus. Que hoje nos possas levar ao arrependimento, que hoje nos possas levar ao desejo de mudança, que hoje nos possas trazer essa vontade de estar mais perto de Ti, de sentir o Teu toque, sentir o Teu abraço, sentir o Teu cheiro, Senhor Jesus. E que nós possamos viver essa vida que Tu tens para cada um de nós. Eu oro por transformação, por mudança, mas acima de tudo, oro por entendimento. Oro para que hoje a nossa mente seja renovada, como a Tua palavra nos diz, que a gente possa transformar a nossa mente, que a gente não fique preso às coisas do mundo, mas que a nossa mente seja transformada e renovada, Senhor, para podermos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Pai. É o que eu oro nesta manhã, Senhor, por transformação da nossa mente, no nome santo do Senhor Jesus.